Muita gente me pergunta se aquela plaquinha que é feita para clareamento, se ela serve como placa de bruxismo. Não serve. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês do que uma placa precisa ter e como que ela funciona. A placa ela funciona de várias formas. Uma delas, por ela ser um pouquinho mais grossa, ela aumenta a abertura da boca e aí distancia o ponto de inserção da musculatura, deixando a capacidade de força que essa musculatura tem para fazer menor. Ou seja, quando você está na academia e está querendo roubar na academia, o que você faz? Em vez de você esticar o braço para puxar, você faz só aqui, ó, não é? E aí o que acontece? Porque quando você abre muito, distancia o ponto de inserção da musculatura, você faz com que ela perca força. Então, quando você quer roubar, você deixa ele mais curtinho aqui, que aí você vai conseguir fazer mais força. Basicamente, é isso. Quando a gente quer roubar na academia, é isso que a gente faz, né? E quando a gente quer usar esse princípio na placa, quanto mais grossa for a placa, mais você vai distanciar a inserção da musculatura e aí você vai ter uma diminuição da força com que você aperta. É claro que a espessura da placa não pode ser muito grossa a ponto de você não conseguir usar. Então isso também tem que ser uma coisa que a placa tem que ser confortável. Porque se não tem uma placa confortável, a gente não vai querer dormir com ela e aí a gente vai ter um problema de adesão ao tratamento. Então não é isso que eu estou falando, tem que ser super grossa, mas ela faz esse papel. Um outro papel, ela é lisa. Então você pode experimentar na sua casa. Se você pegar a sua unha e ficar passando numa quininha, 1 minuto, sua unha vai ficar dolorida demais. Mas se você passar numa superfície lisa a sua unha, por 1 minuto, você não vai sentir nada. Então basicamente é isso. Se a placa é lisa e os dentes estão escorregando ali na placa, os problemas são bem menores do que se for dente contra dente, um trombando no outro. Então a placa tem que ser um pouquinho mais grossa do que aquela placa de clareamento e lisa. O dente tem que deslizar ali com mais facilidade. Uma outra coisa é a musculatura que atua durante a movimentação da mandíbula. Geralmente, quando a gente morde e encosta os dentes de trás, a gente ativa essa musculatura, que é a musculatura do masseter, é uma musculatura muito forte. Então, quando a gente range e está trombando os dentes de trás, a gente range com mais força. A placa, ela vem aqui na frente, ela vem um pouquinho mais alta, de forma que quando você está fazendo... De forma que quando você... me perdi. De forma que quando você está fazendo movimento de um lado para o outro, você tromba somente os dentes da frente. Quando você toca dente da frente, em vez de você ativar o músculo do masseter, você ativa o músculo temporal, que é um músculo de movimentação e não de força. Então você aperta também com menos força. Então todas essas coisas juntas, uma outra coisa, quando você está com a placa, todos os dentes de cima, a placa é só nos dentes de cima, ou só nos de baixo, mas todos os dentes, eles estão juntos. E aí quando você aperta, eu tenho que tocar todos os dentes. Então eu distribuo a força de uma forma equilibrada. Então quando você aperta, além de estar apertando com menos força, por conta do distanciamento, apertando uma superfície lisa, e quando você movimenta, não ativa essa musculatura, mas quando você aperta e ativa essa musculatura, você está tocando todos os dentes. Então basicamente é isso, a gente precisa fazer uma placa que seja lisa, dura e aqui na frente um pouquinho mais alta para quando você movimentar, tocar nos dentes da frente, tocando todos os dentes e um pouquinho mais grossa do que o normal para que distancie a musculatura. E é por isso que ela funciona tão bem, por isso que outras placas não funcionam tão bem quanto essa, porque essa é a placa que atua em vários pontos
para que evitar que o dente... uma outra coisa, a placa ela é menos dura do que o dente. Então, quando você esfrega o dente na placa, a placa desgasta e o dente também não, e o dente não desgasta. Então, um outro problema é que quando você arranja dente com dente, os dentes vão se desgastar. Então, basicamente, esses são os motivos pelos quais a gente faz esse tipo de placa e tem que ser essa placa, não tem como ser outra, tá bom? Um abraço, obrigado!